Olá, irmãos caóticos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de Sanguíneos, também conhecido como o Grande Anjo e o Mais Brilhante. Era o tipo de primarca que, se tivesse Instagram, só ia postar foto com filtro dourado, e todo mundo ia achar que ele estava sempre com um halo na cabeça. Mas antes de ser esse ser angelical que a galera idolatra, a vida dele já começou no modo bagunça cósmica. Logo depois do imperador criar os primarcas, seus filhos gigantes e perfeitinhos, os deuses do caos meteram o bedelho. Não, podendo destruir os moleques por causa das proteções arcanas que o imperador tinha colocado, eles decidiram zoar o projeto. Foi tipo, já que não dá pra quebrar, vamos mandar pelo correio intergaláctico sem endereço certo e ver no que dá. Resultado? Sanguíneos foi parar em Baal Secundus, um planeta que é basicamente um Mad Max radioativo com escorpiões assassinos. Ele caiu na região que hoje chamam de Queda do Anjo e foi encontrado por uma tribo chamada O Sangue. Sim, criativos pra caramba. Mas tinha um detalhe. O menino nasceu com asas. Não aquelas de cosplay vagabundo, mas asas de anjo de verdade, brotando das costas. Metade da galera da tribo quis matar ele na hora, gritando "mutante". A outra metade olhou e falou: "Cara, mas ele é bonito demais pra matar. Olha essa pele, olha essa aura." E assim o moleque ficou. E o danado cresceu rápido. Tipo, muito rápido. Com 3 meses já tinha tamanho de criança de 3 anos e matou um escorpião de fogo gigante na porrada. Com 1 ano, já parecia um adulto no auge, andando pelo deserto, radioativo sem traje, voando por aí, quebrando pedra na mão e fazendo cosplay de super-herói antes de ser moda. Liderou a tribo, uniu o povo contra mutantes e fez o pessoal achar que estava vendo um deus andando na Terra, ou no lixão que eles chamavam de planeta. Enquanto isso, o imperador estava na Grande Cruzada, reunindo mundos e distribuindo paz imperial, na base da porrada. Seguindo seus poderes psíquicos de GPS cósmico, ele chegou em Baal e encontrou Sanguíneos fazendo discurso num anfiteatro lotado. Foi amor à primeira vista de pai e filho. Sanguíneos ajoelhou, chorou lágrimas que fizeram nascer flores brancas no solo tóxico. Sim, isso é oficial na lore, não é fanfic. O imperador levantou ele, e dali nasceu a 9ª Legião, os Anjos Sangrentos. E aí, meu amigo, os caras viraram a guarda de honra do imperador. Brilho, asas, armaduras polidas, mas também porradaria insana. A 9ª Legião tinha sede de sangue, rivalizando com os Devoradores de Mundos, mas Sanguíneos segurava a onda para não virar festa do CAC. Durante a Grande Cruzada, Sanguíneos ficou brother de Horus, Leman Russ e Jagatai Khan. Horus, aliás, dizia que o Grande Anjo era o melhor exemplo da humanidade. Bonito, puro, nobre. Parecia comercial de perfume intergaláctico. Mas aí veio a Cruzada de Ulanor. Vitória gigante contra os orcs. Imperador sobe no palco e dá o cargo de mestre da guerra para o Horus. Muita gente achou que seria Sanguíneos, mas ele engoliu o orgulho. O problema é que Horus depois foi dar um rolê na lua pestilenta de Davin, tomou chá de cogumelo do caos e decidiu que queria derrubar o pai. E aí entra o segredinho sujo. Sanguíneos tinha um defeito genético na legião, conhecido como aflição, que mais tarde vira a sede vermelha. De vez em quando, um anjo sangrento surtava e virava uma besta assassina, bebendo sangue e descendo a lenha sem controle. Ele manteve isso em segredo para não ser cancelado pelo Imperium, ou pior, ter a legião apagada como as misteriosas legiões, sumidas. Horus jurou que nunca ia contar. Mas depois que virou vilão, essa info virou arma. E assim, as asas brancas do Grande Anjo começaram a se sombrear rumo à tragédia que a gente sabe que vem aí. Logo que os Anjos Sangrentos chegaram no sistema Signos, já deu para sentir que ia dar ruim. Os batedores da 9ª Legião acharam um cemitério espacial à deriva na órbita de um planeta chamado Phorus. Era uma salada de destroços, cargueiro civil, nave de defesa, transporte, tudo flutuando e com um ar de "aqui rolou coisa feia". Chamaram os apotecários para ver os corpos, e o que eles acharam não era nada bonito. Em vez de gente, eram roupas de pele, sem osso nenhum, moles e deformadas, como se tivessem derretido por dentro. O sangue? Não era vermelho, era uma pasta roxa oleosa, lenta como mel vencido. O primeiro capitão Horan mandou: "Bico fechado, ninguém fala disso sem ordem. Sinal clássico de que a coisa é séria."
Seguindo a investigação, a verdade começou a aparecer. As tripulações preferiram se jogar no vácuo a continuar onde estavam. Sanguíneos mandou uma força-tarefa para o mundo colmeia Cygnus 6, apelidado de Hosts. Só que o transporte já começou errado. Piloto mortal surta no meio do caminho, precisa ser abatido e a nave faz um pouso forçado. Lá embaixo, depois de uns rolos estranhos e umas brincadeiras suspeitas dos Word-Bearers que estavam acompanhando, a cidade inteira resolveu acordar, criar tentáculos de metal e tentar engolir todo mundo. A salvação veio com o Capitão Armit e a 5ª Companhia, que chegaram quebrando tudo. Com o relatório em mãos, Sanguíneos não pensou 2 vezes. Esse planeta vai pro saco. Era claro que alguma força psíquica estava fritando a mente de todo mundo que não era Astartes. Space Marine segurava a pressão, mas humano comum já era. Depois, um fraco sinal de socorro levou a 9ª Legião a Cygnus Fincus, Skull Home para os locais. Desceram para resgatar sobreviventes e encontraram um desfile de demônios montados. Foi briga pesada até conseguirem embarcar nos Stormbirds e fugir. O Capitão Akir contou depois que tentou levar um cadáver para análise, mas os bichos derretiam. E no meio dos relatos surgiu o nome Bruja, um sujeito que chegou em Cygnus II dizendo ser agente do Imperador, mas que na real tinha invocado um demônio e afundado o governo local. O próximo destino foi Cygnus Prime, a capital. Na órbita, um nó de destroços gigantesco. Naves civis e militares, satélites, estações, tudo amontoado perto demais da atmosfera. Foi aí que veio o ataque psíquico. Navegadores e astropatas mortos ou catatônicos. Mentes queimadas pela pura malícia do caos. Só os marines ficaram de pé, mas logo perceberam que nunca foram o alvo principal. O ataque era para derrubar os elos mais fracos e isolar a frota. No meio da confusão, os servidores na sala de comando começaram a se desmontar e remontar como Lego de terror. Do amontoado de carne e latão nasceu Kairos, o perverso, um grande demônio que declarou Cygnus como seu quintal e chamou Sanguíneos para o duelo. Em seguida, naves demoníacas camufladas nos destroços partiram para cima. O Red Deer, nave-chefe dos Anjos Sangrentos, foi atingido e começou a cair. Sanguíneos recusou evacuar e ordenou todo mundo para o núcleo da nave. O impacto transformou o Red Deer numa fortaleza terrestre, e o Primarca jurou que ia caçar Kairos até arrancar ele dali. No avanço, Sanguíneos encontrou Cabandia, o devorador de sangue. Começaram se trocando golpes. O anjo cravou a espada no peito do demônio, mas acabou preso pelo chicote e esmagado no chão. Cabanda aproveitou para massacrar 500 anjos sangrentos de uma vez, detonando a famosa Primeira Vermelha, quando a legião perde o controle e vira máquina de matar. O caminho levava à Catedral da Marca, feita inteira de ossos humanos cimentados com gordura e cérebro. No meio disso, Sanguíneos estava inconsciente e só voltou porque um grupo de Librarians se sacrificou para despertá-lo. De volta ao combate, o Primarca derrotou Kairos e Cabandia. Descobriu que o responsável por amplificar a maldição era Erebus, usando o corpo meio morto do Capitão Tagas num artefato psíquico chamado Rage Fire. Kairos tentou negociar. Se Sanguíneos ocupasse o lugar de Tagas, a maldição acabaria. Antes que o anjo decidisse, o apotecário Marrows se sacrificou, entrando no vórtice e virando o Anjo Vermelho. Cygnus foi purgado, Kairos expulso e Sanguíneos ordenou apagar todos os rastros da Legião no sistema, que foi marcado como morte perpétua. Muitas legiões leais foram impedidas de chegar à Terra. Horus fez questão de espalhar armadilhas, distrações e emboscadas pela galáxia. Mesmo assim, os punhos imperiais já estavam lá, com Rogal, Dorn montando a defesa do planeta como quem prepara o último bastião da humanidade. Jagatai Khan conseguiu voltar com as cicatrizes brancas, mesmo com a Legião Alfa tentando barrar o caminho. E então vieram os Anjos de Sangue, atravessando a disformidade inteira para chegar a tempo. Ao lado deles, 3 legiões titânicas do Mechanicum e cerca de 2 milhões de soldados do Exército Imperial. Unidos, punhos imperiais, cicatrizes brancas e anjos de sangue formaram a linha de frente contra a maior invasão do caos já vista. Mesmo com toda essa força, Horus esmagava tudo no caminho.
O imperador estava preso ao trono dourado, ocupado com a guerra no caminho da teia, e não podia deixar o palácio imperial. Coube aos anjos de sangue segurar as muralhas junto com custodes, guarda imperial e os próprios punhos imperiais. Sanguíneos ficou marcado nos vitrais do Sanctus Praetoria Imperator, retratado enfrentando horrores tão intensos que só a presença deles poderia destruir a sanidade de qualquer homem. Ele segurou sozinho marés inteiras de demônios, impedindo que chegassem às câmaras sagradas do imperador. No portão da eternidade, aconteceu um dos momentos mais lendários da história. Sanguíneos, ferido e exausto, enfrentou Kabanda, mais uma vez. E dessa vez, o anjo quebrou as costas do demônio e o lançou longe antes de fechar os portões e salvar o palácio. Mas a batalha estava perdida. Horus, confiante demais, abaixou os escudos da sua nave para atrair o imperador para um duelo final. Sanguíneos, que já tinha visões do próprio fim, sabia que estava indo para a morte, e mesmo assim foi. Separado do imperador, ele encarou Horus sozinho. O senhor da guerra, carregado pelo poder dos 4 deuses do caos, ofereceu uma última chance de traição. Sanguíneos recusou. Horus respondeu com fúria absoluta e matou o anjo de forma brutal, despejando sobre ele todo o ódio e poder que possuía. O sacrifício atrasou Horus o suficiente para que o imperador chegasse. Ao entrar, encontrou seu filho morto aos pés do traidor. A luta final começou ali. Dizem que Sanguíneos, antes de cair, conseguiu danificar a armadura de Horus, abrindo espaço para o golpe final do imperador. É por isso que, para os anjos de sangue, ele não foi só um primarca. Foi o maior de todos. Mas sua morte deixou cicatrizes. O eco psíquico do momento ainda assombra seus filhos, na forma da Sede Vermelha e da Fúria Negra. Sem seu líder, e divididos pelo Codex Astartes de Guilliman, começaram uma nova era de provações. O corpo de Sanguíneos voltou para Baal, sepultado num grande túmulo sob a capela principal. 10.000 anos depois, ele continua venerado como um dos mais nobres heróis do Império. Todo ano, no dia da Sanguinala, milhões se lembram do anjo que deu a vida para que a humanidade tivesse uma última chance. O legado de Sanguíneos é claro. Seu sacrifício venceu Horus, mas também deixou para sempre nos anjos de sangue a dor, a glória e a maldição do seu primarca.